As Leis Dinâmicas da Prosperidade, Catherine Ponder, capítulo 3, Lei do Vácuo para a Prosperidade. Tem-se ouvido dizer que a natureza abomina de um vácuo. Isso é particularmente verdade no reino da prosperidade. A lei do vácuo para a prosperidade é uma das mais poderosas, embora seja necessário uma fé intrépida e corajosa, assim como um sentimento de aventura e expectativa para pô-la em ação, a fim de se poderem alcançar todos os seus benefícios. Quando alguém está genuinamente tentando a ser próspero e pensando de acordo com a prosperidade, no entanto, fracassa, é porque quase sempre necessita invocar a lei do vácuo para a prosperidade. Basicamente, a lei do vácuo para a prosperidade é a seguinte: se você deseja grandes bens e maior prosperidade, comece a formar um vácuo para recebê-las. Noutras palavras, livre-se do que você não quer para dar lugar ao que você quer. Se houver roupas no seu armário, ou se houver mobília em sua casa ou em seu escritório que você acha que não servem mais, se houver pessoas nas suas relações que deixam de ser agradáveis, comece a eliminar essas coisas, materiais ou não, da sua vida, na esperança de que você poderá realmente possuir o que você quer e deseja. Muitas vezes é difícil saber o que você quer até o momento em que nos livramos daquilo que não queremos. Desista do menos importante. Sem dúvida, você deve ter percebido que quando você não consegue alcançar o que deseja, é geralmente porque você precisa se libertar ou desistir de alguma coisa para dar lugar para outra. Novas essências não fluem com facilidade em situações confusas. Se você deseja maiores bens do que é que você está desistindo ou se livrando para dar lugar ao que você deseja. A natureza abomina de um vácuo e quando você começa a eliminar o que não quer, automaticamente está abrindo caminho para o que quer. Desistindo daquilo que é menos importante, você estará automaticamente dando lugar para vir o que você acha melhor para você. Recentemente, um casal usou a lei do vácuo para a prosperidade para terminar a decoração da sua nova casa. Da sua antiga casa levaram apenas as mobílias de que realmente gostavam e que estavam apropriadas para o novo ambiente. Sem vacilar, deram grande parte da mobília antiga, deixando lugares vazios na nova casa. Visualizando-os preenchido com o tipo de móveis que realmente desejavam, por algum tempo nada aconteceu. Porém, eles continuaram firmes em seu propósito de possuírem móveis bonitos, novos e adequados. Um dia, o marido, que trabalhava para uma grande firma, foi convidado a trabalhar sob um sistema de contagem de méritos. À medida que ele conseguia ótimos negócios para sua companhia, seus pontos de méritos aumentavam. Esses pontos podiam ser convertidos em vários prêmios, um dos quais numa mobília. Por vários meses, um negociante estava tentando vender a sua casa, pois tinha sido transferido para outro estado. Ele tomou conhecimento da lei do vácuo para a prosperidade e compreendeu que, embora desejasse ardentemente vender sua casa já há alguns meses, ele não havia feito qualquer espécie de vácuo por meio do qual o que desejava pudesse começar a se manifestar. Assim sendo, sentou-se um dia calmamente e começou a imaginar que todos os aposentos da casa estavam vazios e como eles ficariam se ele vendesse a casa e se mudasse. Visualizou verdadeiros vácuos por toda parte. Fez depois várias anotações sobre a companhia de transporte que ele gostaria que fizesse a mudança e mentalmente elaborou todos os planos para a mudança, como se a casa já tivesse sido vendida. Poucos dias depois, apareceu um comprador que gostou de todos os detalhes da casa e lhe deu um cheque de 2.000 euros para assegurar os seus direitos na compra, assim como um outro de sinal. Forme um vácuo para a saúde.
Toda vez que você se propõe a formar um vácuo, a essência do universo se apresenta para preencher o lugar vago. Isso se aplica aos nossos planos espiritual, mental e físico. Um negociante ficou muito doente e por várias semanas sob cuidados médicos. Seu médico, excelente profissional, fez tudo o que era possível, mas em vão. Ele ficava cada vez mais fraco, parecia que o seu corpo estava todo intoxicado e que não havia nada que pudesse solucionar o mal. Finalmente, uma noite em que estava suando muito devido à febre alta e também com muita tosse, ele se lembrou da lei do vácuo. Compreendeu então que deveria haver alguma coisa da qual precisava se libertar. Ele sabia que tanto nossa mente como nossas emoções têm grande influência sobre os nossos corpos humanos e, portanto, achou que deveria haver um propósito mental ou um sentimento emocional que deveria desaparecer a fim de eliminar sua dor, febre e fraqueza. Ele ficou bem calmo e em voz baixa pediu à inteligência divina que lhe revelasse o que ele deveria libertar. De repente lembrou-se de uma pessoa por quem sentia um forte rancor. Ele havia falado muito mal dessa pessoa e tinha feito todo o possível para magoá-la. Mentalmente fez uma recapitulação dos acontecimentos que haviam causado aquele ódio e do seu desejo de magoar aquela pessoa. À medida que imparcialmente pensava sobre o assunto, compreendeu que essa pessoa poderia não se ter dado conta que havia ferido seus sentimentos e que talvez não existiam motivos para ele sentir qualquer rancor, pois nunca há. Enquanto jazia febril, começou a dizer repetidas vezes: de boa vontade eu te perdoo, eu te liberto e te deixo ir. No que me diz respeito, naquele incidente entre nós terminou para sempre. Não desejo te magoar, não te desejo nenhum mal. Estás livre e eu estou livre e tudo está bem. Outra vez entre nós. Logo depois sentiu uma sensação de paz, de serenidade e de alívio, e pela primeira vez depois de muitas noites conseguiu dormir tranquilamente. Na manhã seguinte não tinha mais febre e o seu médico declarou que o tóxico havia completamente eliminado do seu organismo durante aquela noite. Pelo perdão, esse homem estava finalmente começando a se recuperar. Pelo perdão, ele formou o vácuo necessário para que uma nova força pudesse restaurar sua saúde e deixar sua mente em paz. O perdão é a solução. Muita gente tem receio da palavra perdoar, pensando que ela significa que se precisa fazer alguma coisa desagradável e dramática. A palavra, porém, significa apenas dar para, ou seja, esquecer os antigos conceitos, sentimentos ou situações e substituí-los por uma coisa melhor. O ato de perdoar forma um vácuo e apressadamente dá lugar para que as coisas melhores aconteçam na nossa vida. Pelas conversas que tenho mantido com centenas de pessoas e pela correspondência que tenho trocado com outras centenas sobre os seus problemas, descobri que, inevitavelmente, quando não encontramos solução para um problema, é porque há necessidade de um perdão. Descobri ainda mais que, se apenas uma das pessoas começa a se sentir inclinada a perdoar, as outras envolvidas no caso reagirão, serão abençoadas e a reconciliação virá. Por exemplo, uma mulher rica estava enfrentando problemas judiciais com relação a algumas das empresas comerciais de seu falecido marido. Tudo era muito embaraçoso para ela, porque do outro lado era um antigo amigo de sua família. Muito aflita, ela certa noite tomou parte em uma reunião de preces e relatou aos presentes sua delicada situação. Para seu espanto, contudo, os membros do grupo não se comoveram absolutamente com seu problema e nenhum deles se mostrou particularmente sensibilizado. Ela ficou realmente surpresa quando lhe disseram que seu problema seria resolvido se ela perdoasse o homem a quem estava processando.
Consternada, ela respondeu: perdoá-lo? Eu só queria que vocês orassem para que eu possa ganhar esse processo judicial. Ele tem feito coisas horríveis, mas o grupo permaneceu firme. Ela se retirou desgostosa, mas voltou na semana seguinte, quando novamente lhe asseguraram que o perdão resolveria tudo. Depois disso, e por muitos dias, ela ponderou bastante sobre a força do perdão. Certo dia, enquanto dirigiu seu carro, pensou no antigo amigo da família a quem agora estava processando. Meu Deus, eu humanamente não posso perdoar aquele homem, porém, se você puder, por favor, perdoa-o através de mim. De repente, sentiu uma grande sensação de paz, agradeceu e esqueceu-se do caso. Poucos dias depois, aquele homem veio à cidade e procurou seu advogado para saber se poderia fazer a ela uma visita pessoal. O advogado ficou hesitante e respondeu: penso que sim, mas de nada lhe servirá. Se você desejar resolver este caso, terá que tratar comigo como seu procurador. O antigo amigo respondeu: ah, mas eu não desejo visitá-la para falar sobre aquele caso que está na justiça. Desejo visitá-la simplesmente porque já fomos amigos e eu sempre admirei seu marido. Gostaria apenas de vê-la como no passado e conversar com ela como antigamente. Assim, amistosamente, ele fez a sua visita, durante a qual abordaram finalmente a questão judicial. Amigavelmente e com toda sinceridade, eles concordaram em entrar em um acordo fora do tribunal para uma satisfação de todos. É assim que a vontade de querer abandonar ideias, comportamentos e opiniões arraigadas dá lugar para sensações mais agradáveis. Uma técnica para o perdão. Eis uma técnica de perdão que pode formar um vácuo para qualquer coisa de que agora você possa necessitar. Sente-se por meia hora todos os dias e mentalmente perdoe a todos com que você está com relações estremecidas, os que lhe magoaram ou lhe deram preocupações. Se você acusou alguém injustamente, se você discutiu de maneira grosseira com alguém, se criticou ou falou mal de alguém, se você está judicialmente envolvido com alguém, peça mentalmente perdão. Eles subconscientemente reagirão. Da mesma maneira, se você se acusa por fracassos ou erros, perdoe-se. O perdão poderá formar o vácuo para não afetar sua prosperidade e seu êxito. Diga mentalmente aos outros: o amor de remissão divina nos libertou. O amor divino agora produzirá resultados perfeitos. E tudo está bem agora entre nós. Eu contemplo você com os olhos do amor, e eu me orgulho do seu êxito, sua prosperidade e seu completo bem-estar. Para você mesmo será bom que diga: estou perdoado e sou governado somente pelo amor de Deus, e tudo está bem. Certa vez conversei com uma senhora que estava tendo sérios problemas na sua vida conjugal. O seu marido estava prestes a perder um ótimo emprego devido à sua instabilidade e suas bebedeiras. Quando lhe sugeri para não pensar em seu marido daquela maneira e tentar formar um vácuo para que algo de melhor acontecesse através do perdão, ela imediatamente declarou: não há razão para que eu tente perdoar. Não há nada para perdoar. Eu amo meu marido. Eu lhe sugeri, no entanto, que alguma espécie de vácuo tinha que ser formado, de que havia muita coisa em sua vida da qual ela gostaria de se livrar e que talvez não fosse seu marido que ela deveria perdoar, mas que todos nós deveríamos todos os dias fazer uma prática de perdão devido a muitos sentimentos negativos de nosso subconsciente dos quais não estamos conscientes. Um tanto quanto relutante, ela finalmente concordou em se sentar por meia hora todos os dias e pôr em prática a técnica do perdão. Mais tarde, ela declarou maravilhada que durante aqueles momentos, nomes de pessoas que há muito ela havia esquecido, acontecimentos desagradáveis e tristes vinham à sua mente. Para tudo aquilo e para o comportamento atual de seu marido, ela teve palavras e pensamentos de libertação, salvação e perdão.
À medida que se sentia aliviada e livre de muitas antigas emoções e atitudes semi-esquecidas e hostis, seu marido deixava de beber. O êxito foi tão grande que ela pôde deixar de trabalhar fora, conseguindo assim se dedicar mais ao lar e ao seu marido, o que há muito eles desejavam. Assim é a força do perdão. Renunciar é atrair. Você está tentando saber como conciliar certas situações embaraçosas e como elas poderão ser solucionadas? Então renuncie, acalme-se, esqueça. Dirija-se mentalmente às pessoas e às situações em questão, dizendo: eu renuncio, me acalmo, esqueço e entrego a Deus. Não tenha qualquer medo de renunciar. Nada jamais se perde através da libertação espiritual. Pelo contrário, o seu bem-estar e dos outros ficará mais livre para penetrar na sua vida. Através da renúncia, a sua força para atrair os maiores bens aumentará em muito. Uma palavra de cautela, porém, com relação às coisas materiais que você renuncia. Certa vez, resolvi examinar meu guarda-roupa e dar a maior parte do que tinha para minha irmã. Embora as minhas roupas estivessem novas, eu tinha me cansado delas e, como não tivesse comprado outras, achei que passando-as adiante daria lugar para outras novas. Depois que despachei as roupas para minha irmã, fiquei feliz e esperançosa com relação às roupas novas que tinha a certeza que iriam aparecer. Por várias semanas nada aconteceu. Finalmente compreendi que eu estava ainda mentalmente agarrada às roupas que havia enviado a minha irmã, pois continuava pensando: se eu ainda tivesse aquele vestido ou aquele conjunto que mandei a Mana, poderia vesti-lo hoje. Foi necessário então que eu renunciasse novamente àquilo que eu imaginava ter renunciado. Pensei em todas as peças de roupa que havia enviado para ela, e para cada uma delas declarei mentalmente: eu renuncio a ti completo e integralmente. Eu te liberto e te esqueço completamente. No que me diz respeito, fostes útil em meu guarda-roupa e agora não preciso mais de ti. Estás agora no lugar que te compete. Daí em diante, as roupas novas e bonitas começaram a tomar lugar no meu guarda-roupa. Parecia que uma força magnética estava trabalhando ao meu favor. Uma amiga que não sabia que eu estava com o guarda-roupa vazio apareceu e gentilmente me disse: tenho algum dinheiro que gostaria de repartir com você. Quando orei para saber o que fazer com essa quantia, o único pensamento que me veio à mente com persistência é que eu devia dá-la a você. Talvez para você comprar algumas roupas. Parece que você tem um bom sortimento, mas como eu não parava de pensar no caso, ei-lo aqui com as minhas bênçãos. Isto iniciou o fluxo da essência que veio a mim daqui, de lá e de toda parte. Alguns artigos que eu havia escrito tinham sido recusados e assim, em dúvida, mas esperançosa, fiz a revisão e os apresentei novamente. Agora eles foram aceitos e pagos. Enquanto fazia compras, várias pessoas me contaram que ao ver alguns artigos pensavam: isto deve ficar bem na Catarina, e os compravam para me oferecer. Todas as peças de roupa que eu recebi, eu tinha mentalmente desejado de as ter no meu guarda-roupa. Uma minha conterrânea fez uma viagem de compras. Fazia tempo que não nos correspondíamos e, portanto, ela não podia ter sabido de meu guarda-roupa vazio. No entanto, comecei a receber caixas com roupas que ela comprara durante sua viagem. Mais tarde, ela me escreveu: eu tinha sempre a impressão de que você iria gostar de usar aquelas roupas e, de qualquer maneira, não pude resistir em comprá-las para você. Ficarei muito feliz se você as usar. Essa experiência me serviu de lição. Nada acontecera enquanto eu não renunciei de livre vontade às roupas que eu tinha enviado a minha irmã. Um presente que não damos de boa vontade não é um presente. Se você não puder dar de boa vontade, então não dê. Se você der alguma coisa, esteja certo de que está dando de boa vontade. Se não for assim, você não fez nenhum bem, não se formou nenhum vácuo. Use os recursos que você tem.
Outra maneira de se invocar a lei do vácuo para a prosperidade é a de não se negar em usar os recursos que se tem, abrindo o caminho para que as novas riquezas afluam. Contudo, você deve proceder assim com uma determinada postura mental, a fim de produzir resultados fecundos. Se aparentemente você não tiver o suficiente para satisfazer as suas necessidades, ou quando você sente que há algo impedindo que você alcance uma situação mais próspera, procure controlar a situação, os seus sentimentos e os seus pensamentos. Ao invés de se sentir desamparado, desprotegido ou com pena de si mesmo, dirija-se aos problemas financeiros que você tem o seguinte: paz, acalmai-vos. Pegue na sua carteira, no seu livro de cheque ou qualquer outra coisa que possa representar sua situação financeira e diga: vocês estão cheios da rica generosidade divina que irá agora suprir todas as minhas necessidades. É o momento de você ser intrépido e corajoso e usar todos os recursos que tem no momento. Se tem contas a pagar, não espere até ter dinheiro suficiente para saldá-las. Tenha fé, vá em frente e pague aquelas que você pode. Isso fará com que os recursos que você tem se desdobrem e sejam impelidos a fim de poderem vir multiplicados. Erga os olhos para a prosperidade. A esta altura, é importante estabelecer e manter uma atitude próspera, como se a generosidade divina já estivesse se manifestando completamente. Agora não é hora de se falar em falta de dinheiro, de não gastar ou de ficar extremamente econômico. Ao contrário, você deve gastar tudo o que você tem até o último tostão, se for necessário. Se agora você quiser economizar ou falar em falta de dinheiro, isto lhe custará o dobro. Ao contrário, erga mentalmente os olhos e dê graças pelos recursos que você ainda tem agora. Então, corajosamente, gaste-os com um renovado vigor e com fervorosa ação de graças. Diga alegremente: esta é a generosidade divina e eu a deixo vir com toda sabedoria e alegria. Quando você ergue os olhos sem levar em conta as aparências, você está sendo protegido. Talvez a pessoa que mais me ensinou a lei do vácuo para a prosperidade tenha sido uma dona de casa que sempre erguia os olhos, gastando tudo o que tinha em sua carteira corajosamente, e ela sempre tem em abundância tudo o que necessita. Alguns anos atrás, ela quis embelezar a igreja, a serviço da qual eu então estava. Ela veio pacatamente a mim e deu sugestões para várias melhorias que gostaria de fazer, assegurando-me que tinham fundos particulares para tal. Somente meses depois eu soube de que os fundos particulares era o dinheiro que ela tinha para comprar mantimentos, o qual ela generosamente usou para comprar lindos objetos para a igreja. Daquela maneira, ela começara a deixar fluir corajosamente o dinheiro que tinha. À medida que ela continuava a erguer os olhos, ela ia resolvendo seus problemas financeiros. As novas fontes de renda foram aparecendo para ela e para o seu marido, da maneira mais inesperada possível. Tanto é que, pela primeira vez na sua vida, ela pôde contratar uma empregada, receber um carro de presente e uma nova mesada mensal. Em relação à redecoração da igreja, os donativos cresceram como uma bola de neve. E muitos outros donativos chegaram, tudo porque uma dona de casa teve a coragem de serenamente erguer os olhos e usar os recursos que tinha, mesmo sendo aqueles recursos destinados à compra de mantimentos. Às vezes fico emocionado ao pensar na fé que aquela mulher tinha na lei do vácuo para a prosperidade e dos últimos resultados que ela continua tendo. Ela sempre diz que nunca mais teve dificuldades financeiras. Ostente o melhor que tiver.
Outra maneira de erguer os olhos sem levar em conta a sua situação financeira é a de procurar ostentar o melhor que você tiver. Use suas melhores roupas, apresente-se da melhor maneira possível. Lembro-me que certa vez precisava de roupas novas para ir a uma conferência, mas não tinha dinheiro para comprá-las. Comecei a orar e logo senti que tinha que usar as melhores roupas que tivesse para poder me sentir rica. Durante toda a semana, usei o melhor vestido que tinha. Um belo dia, recebi uma importância que me era devida por serviços que eu havia prestado há muito tempo. Logicamente, fui comprar as roupas que desejava. No momento em que você liberou, deixou fluir e formou o vácuo para os novos bens, você deve fazer tudo o que puder com os recursos que você tem para criar uma sensação de riqueza, uma atmosfera de riqueza e uma aparência de riqueza. Não faça comentários sobre o que você precisa ou sobre o vácuo. Fazer comentários sobre o que nos falta ou sobre as nossas limitações podem levar muitos a ficar sempre em dificuldades financeiras. Nunca se imagine pobre ou precisando de ajuda. Não fale sobre os seus tempos difíceis, nem que tem que estar sempre economizando. Não pense no pouco, mas sim no muito que você tem. Agora é o momento de você usar a sua melhor porcelana e sua melhor prata, de comer à luz de vela, mesmo que a refeição seja apenas arroz com feijão. Quando você formar o vácuo e liberar aquilo que você não deseja, e à medida que você usar o que tem para fazer frente às suas necessidades imediatas da melhor maneira possível, não fazendo economias, e à medida que você procurar viver da melhor maneira possível com aquilo que tem, os resultados fecundos começarão a aparecer. Quase que milagrosamente, novas fontes de rendimentos aparecerão para fazer frente às suas necessidades. Você descobrirá outras fontes de rendas com as quais não contavam para fazer frente às suas necessidades, sem se aperceberam. Outras pessoas irão também contribuir para que os seus rendimentos aumentem. O poder que você tem para ser mais próspero está na sua calma e na sua confiança, em não hesitar ao erguer os olhos, abençoar e usar os recursos que tem da melhor maneira possível. Quando as suas necessidades financeiras se avolumarem, peça sempre a orientação divina sobre que meios materiais e espirituais você deve usar a fim de formar o vácuo para um maior bem-estar. Não entre em pânico. Esta é mais uma oportunidade para você pôr à prova que as imponderáveis leis para a prosperidade podem produzir resultados concretos e satisfatórios. É o começo da sua iniciação na força do pensamento promissor. Se você aprender a formar um vácuo para novas riquezas, logo que começar a conscientemente desenvolver o pensamento promissor, não ficará em pânico quando estiver com necessidades financeiras. Você poderá e resolverá a sua situação de maneira vitoriosa, tornando-se cada vez mais rico, somente por ter aprendido a usar as leis imponderáveis da abastança para fazer frente às suas necessidades. Muitas vezes, quando você formar um vácuo, constatará que o que você possui é suficiente, que você desperdiça ou não faz bom uso do dinheiro que tem e que, embora pudesse parecer pouco ou mesmo insuficiente, é justamente o que você necessita, quando você souber usá-lo sem medo. Se você continuar a usá-lo sem medo, você verá que os recursos que você tem são suficientes para o momento e até que você consiga novos recursos. Faça um lugar para a sua prosperidade. Todos desejamos uma situação financeira melhor e todos nós a conseguiremos. Eis a maneira como consegui-la. Não fale em falta de recursos, mas comece a pensar na rica e exuberante riqueza que existe em toda parte. Aprenda depois a renunciar e a abandonar certas coisas a fim de dar lugar para aquelas que você tanto pediu e trabalhou para conseguir.
À medida que você renuncia e abandona velhas ideias, atitudes e coisas velhas que você tem, substituindo-as por várias ideias de prosperidade e de progresso, a sua situação melhorará cada vez mais. Sempre desejamos alguma coisa melhor do que a que temos. O progresso e a evolução assim o exigem. Assim como as roupas ficaram pequenas à medida que as crianças cresceram, assim também você poderá abandonar as antigas ideias obsoletas, aumentando seus horizontes à medida que você prospera. Devemos sempre abrir mão do que é obsoleto para poder acompanhar o progresso. Quando você se apega ao que é obsoleto, você está impedindo ou mesmo anulando o seu progresso. Por que hesitar em formar um vácuo agora e atrair a prosperidade e o sucesso que você tanto almejou e alcançar aquilo que está destinado por Deus a você? Fim do capítulo 3.